Olá, louvado seja o nosso Senhor. A lição de hoje é uma lição um pouco não, eu vou dizer bem difícil de procurar, como é que eu vou dizer, sintetizar o real contexto em que ela quer colocar para nós, que seria o livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 6, que nos fala sobre a prisão de Satanás por 1000 anos e também a primeira ressurreição, né? Então, não é uma leitura fácil de ser compreendida, né? Não é. E também há muitas controvérsias com relação a pensamentos teológicos referente a ela. Vamos fazer a leitura e vamos procurar de alguma forma dar algum entendimento para os que nos ouvem neste momento, sendo que não é fácil tentar explicar de uma maneira coerente e sintetizada. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 6 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram em Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre esses. A segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha, muito complexo esta leitura. O capítulo 20 aqui que nós lemos, quando lemos ele do 1 ao 10, ele fala de um anjo descendo do céu que aprisiona Satanás por 1000 anos, né? Essa dificuldade de interpretação, ela vai dar por conta do milênio e também os mártires fiéis. Então, existe várias questões, né, sobre milênio. Não sei quantos já ouviram falar de pré-milenista, pós-milenistas, amilenistas, né? E isso advém já na questão da segunda vinda de Cristo, na questão dos acontecimentos. Então, há uma série de controvérsias com relação a esses eventos, né? O versículo 2 nos fala aqui sobre prendeu, né? Aqui quando diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O poder de Satanás de influenciar as nações é suprimida, segundo a teologia pré-milenista de alguns e alguns pós-milenistas associam esse evento com o início de uma extraordinária era futura de paz e prosperidade, né? Então, o pré-milenista, ele já vê isso como algo que ainda irá acontecer. E o pós-milenista já vê isso associado ao início de uma extraordinária era futura. Então, ele já vê isso associado a algo futuro, né? Agora, nós temos aqui também os amilenistas, em que pensam que a prisão de Satanás já aconteceu,
através da morte e ressurreição de Cristo. Então, os amilenistas entendem que esses 1000 anos já estão acontecendo, né, a partir da morte e ressurreição de Cristo, com a prisão também ali de Satanás. Então a gente vê que dentro da nossa teologia, dentro da teologia bíblica cristã, nós temos vários pensamentos que divergem, né, com o pré-milenista, aquele que ainda aguarda, com o pós-milenista, aquele que já vê a vinda de Cristo, depois virá os 1000 anos, né? Esses 1000 anos de remanescentes que ficarão sobre a terra, segundo a visão bíblica que eles têm com relação a isso. E os amilenistas, que entendem que já estamos vivendo, né? Vivendo aí aquilo que já está escrito, os 1000 anos aí. Cada um deles coloca a sua interpretação dentro de um contexto bíblico. Por isso que eu digo que é muito complicado tirar aí uma base, uma razão real, verdadeira sobre essas questões. O que a gente tem que entender é que essas coisas serão fatos na nossa vida, eles acontecerão. Se vão ser se vão ser pós, ou se já está acontecendo, eu acredito, para mim, no meu ponto de vista, é indiferente. Por quê? É porque nós temos que estar preparados de qualquer forma. Temos que estar preparados e nos preparando, porque ainda o Cristo não nos foi visível, como a palavra nos fala, né? Ainda não foi visível para nós. Nós já estamos passando aí por vários tormentos, várias tribulações aí de preparação para essa vinda, né? Ainda estamos no refresco, vamos dizer assim, no refresco com um pouco de sal. Mas precisamos estar envolvido com a palavra, aprendendo e crescendo, para que estejamos assim nos preparando a cada dia para esse dia, mesmo que essa vinda visível de Cristo ela não nos alcance, a gente não sabe qual é o dia e a hora, mas estaremos dormindo no Senhor, aguardando essa ressurreição em Cristo, para viver essa vitória com Ele, né? A viver essa vitória com Ele. O versículo 24, fala sobre as almas, né? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aquele aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, e por aí vai. Aqui está falando dos mártires que se destacam como um grupo mais notável de testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Pessoas morrendo, dando testemunho de Cristo. Por isso que os amilenistas, eles entendem que já está acontecendo os 1000 anos por conta da morte dos apóstolos, né? Mas muitos ainda estão morrendo por testemunhar Jesus Cristo na vida. Muitos estão morrendo, não são poucos. Mas outros santos também não são excluídos dos privilégios mencionados. Então todos os santos terão os seus privilégios diante do nosso Senhor. Do versículo 5 ao 6 fala sobre a primeira ressurreição, né? Se esta ressurreição significa a ressurreição do corpo, então ela coincide com a segunda vinda, né? Se for a ressurreição do corpo, conforme está lá em 1 Coríntios 15, do versículo 51 a 57, né? 51 a 57. E os pré-milenistas estão corretos, conforme os verso 1 a 10. Por outro lado, a linguagem referente à segunda morte, nos versículos 6, 14, sugere um contraste entre a primeira e a segunda morte. A primeira morte é a morte física, e é apenas preliminar e não final. E a segunda morte de caráter final espiritual. Então aqui diz que seriam 2 mortes, segundo o entendimento, né? Na questão da ressurreição, a física e depois a espiritual, segundo o entendimento de alguns teólogos. De maneira semelhante, a primeira e a segunda ressurreição podem ser preliminares e finais, então não altera o produto, respectivamente. A primeira é espiritual e a segunda é a do corpo. A primeira ressurreição, então, deve ser entendida como coincidente ou
com o nascimento espiritual, né? Então, assim, com a partida para estar com Cristo, por ocasião da morte física, aqueles que morrem e partem para Cristo. Então, acho que são coisas assim interessantes para saber, mas de uma certa forma irrelevante. O que precisamos é realmente estar preparado, e eu enfatizo isso, para esses momentos, né? Se aqueles que estiverem aí de pé, se nós estivermos de pé, estejamos preparados para esse grande abalo em que será ocasionado no mundo inteiro, né? E será fantástico, né? Caramba! Eu, sinceramente, eu não sei se eu queria estar vivo nesse período, né? Nesse momento de acontecimento, não, sabe? Mas que seria interessante, seria, né? Seria interessante. Eu sei que são aterradores assim as perspectivas dessa segunda vinda, mas nós estamos vivendo muitos abalos nesse presente século, não é verdade? E não tem sido fácil para nós. Tem essa pandemia aí que entristeceu muitos corações, estamos lutando aí ainda com relação a essa pandemia, mas Deus sabe de todas as coisas, né, meu querido? Bom, meus amados, que Deus abençoe, que Deus ilumine a vida de todos, em nome de Jesus, e possamos ter aí a semana agradabilíssima para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. E lembrando que, sendo hoje sábado, nós temos aí o chá da vovó, logo mais às 15 horas. Compareçam e estejam conosco todos lá, em nome de Jesus. Um abraço e Deus abençoe a todos.